Olá, estamos aqui para mais um vídeo do EGAF11, ou EGA F11. Eu sou o Bruno Lunge, diretor da Ecogestão de Ativos, e aqui comigo, Antônio da Luz. Bem-vindo, Antônio. Obrigado, Bruno. Que bom estar contigo, que bom estar com todos os nossos investidores mais uma vez. Feliz 2026 a todos. Exato. E eu quero começar, Bruno, com notícias boas, porque afinal de contas viramos o ano com uma grande notícia. O EGAF11 voltou a bater R$ 96 a cota. Maravilha, né, Antônio? Poxa, quando estava 80, quantas vezes a gente falou para os investidores, Com né? certeza. Eu tenho certeza que aqueles que seguiram a nossa recomendação estão tão felizes quanto a gente. Com esses sem sombra de dúvida. R$ 96 que chegaram a bater a cota no dia de ontem, agora, que no dia anterior à nossa gravação. Ele bateu R$ 96 e nós estamos muito felizes. E além do mais, Bruno, foi pago um belo dividendo Foi. no início de janeiro, mas que se refere ao pagamento de dezembro. Exatamente. Como é que foram os rendimentos, Bruno? Maravilha. Não, o rendimento que a gente pagou foi de 1,49, anunciamos no dia 5 de janeiro, né? Por que ele foi maior do que o de novembro, né, que foi 1,30, né? Você vê, 1,30 magrinho, 1,49 agora, né, basicamente 19 centavos a mais. De novo, como eu sempre gosto de falar, para quem nos escuta já sabe, já está careca de saber, mas para quem está nos escutando a primeira vez, a diferença está nos dias úteis. Eu tinha 19 dias úteis no mês anterior e agora nesse mês 22 dias úteis, então 3 dias úteis de diferença justificam essa diferença aí dos 19 centavos. Tá? Então foi de 1,30, né, no mês passado para 1,49. Nada mudou do ponto de vista de acrua, do ponto de vista de rentabilidade. A única questão é que eu tenho mais dias úteis, portanto, né, um resultado, né, maior por conta desses dias úteis. Né? Ou seja, quando a Câmara dos Deputados lá e o governo inventam feriados novos, todos nós sofremos. Então, basicamente, a gente pagou 1,49. Se eu fosse pagar CDI, só para vocês terem uma ideia, seria 1,19. Então, pagamos 30 centavos acima, né, do CDI, que é bastante, né, expressivo. Tá? Isso é equivalente a CDI mais 4,30, tá? Ou seja, um pagamento bastante, né, expressivo que a gente fez aqui nesse mês. Né? Já emendando, né, e indo, né, para as nossas outras métricas e falando aqui de performance, né, Antônio? Eu queria falar um pouquinho aqui para a turma, né, como é que está a performance, né, nas 3 métricas que a gente gosta de acompanhar aqui, tá? Do ponto de vista, né, o resultado contábil, o resultado de mercado e o resultado por cotas. Né? Do ponto de vista de resultado contábil, né, o fundo vem muito bem e o resultado contábil é aquele que mostra a saúde financeira do fundo. Né? Porque se o fundo não tivesse com saúde financeira, esse resultado contábil seria negativo ou seria próximo de zero, né? Não seria o resultado contábil que vem apresentando, que foi de 1,47. Então foi um fundo que bateu 1,47%, né, para os 22 dias úteis, superiores ali ao 1,22 ali, né, por cento do CDI. Tá? Então o resultado é bastante expressivo. Né? Se eu pegar ao longo do ano, tá, mostrar esse resultado contábil para vocês aqui ao longo do ano, estamos falando de 18,86, tá, contra um CDI de 14,33, tá? Equivalente a esse CDI mais 3,97, né? O que é um resultado muito interessante aqui para os investidores e mostra a saúde financeira do fundo, porque se tivesse algum ativo com problema, algum ativo com algum provisionamento, algum ativo com haircuts no preço, a gente não conseguiria ter entregue esse resultado, né, ao longo do ano. Tá? Então, acho que é importante mostrar essa métrica aqui de resultado contábil, por mais que vocês, cotistas que entram no mercado secundário, não é o que vocês ganham, mas sim é o resultado do fundo. Né? Porque uma coisa é quando você entra na cota, né, por um determinado preço, né, e vem ganhando os rendimentos, outra coisa é exatamente, né, qual é o resultado na última linha, né, do fundo. Tá? E você comprou vários fundos que foram reprecificados para cima, né? Exatamente. Então, a gente teve vários papéis que foram reprecificados para cima aqui dentro do fundo. Né, a gente vem fazendo, né, esse trabalho de aumentar o número de ativos do fundo, né, eventualmente vender ativos com compressão de taxa, né, e comprar ativos bons que estejam com uma taxa, né, maior, portanto um preço mais baixo. Né? Você tem aquela regra inversamente proporcional entre preço e taxa, então quanto maior a taxa, menor o preço. Então, se eu tenho um ativo que foi emitido a 5, foi para 6, é um bom momento de comprar se for um bom ativo. Por quê? Porque ele está com um preço mais baixo. Ele vai me rentabilizar CDI mais 6 ao invés de CDI mais 5 até o final da vida dele. Então, a gente fica vendo, né, esses ativos que estão no mercado que a gente gosta, né, principalmente que são emitidos pela gente, que a gente tem
completo conforto, né, e conhecimento de crédito, exatamente para a gente aproveitar essas oportunidades de mercado. E a mesma coisa na parte da venda, né, ativos que, né, tiveram uma compressão de taxa, né, bastante, né, expressiva, a gente eventualmente pode vender e comprar outros, porque nós somos uma casa que estamos sempre originando novos ativos, então a originação de ativos e trazer novos ativos não é um problema para a gente, né. E eu já vou falar um pouquinho que a gente também aumentou o número de ativos, foi de 38 para 40, mas deixa eu voltar aqui para o resultado, né? Então, quando a gente fala agora, né, de resultado, então falamos do resultado contábil, né? Quando a gente fala do resultado por cota, né, em dezembro ele foi de 1,43, tá? Contra o que eu falei para vocês, né, ali do CDI foi de 1,19, tá? Então um resultado também bastante expressivo. No ano foi R$17 esse resultado por cota, mostrando de novo, né, e quanto a gente distribuiu 16,68. Então geramos um resultado superior ao que a gente distribuiu, sempre com aquela, né, aquela máxima de reter, né, o resultado, exatamente para a gente suavizar esses pagamentos para vocês. E aí os ativos se mexem, né? Como eu falei, tem ativos comprimem taxa, outros abrem taxa e, consequentemente, a gente precisa ter essa gordura exatamente para conseguir fazer esse pagamento de rendimentos mensal para você, o equivalente a um salário adicional aí para vocês, mas mostrando também, né, a saúde do fundo. E quando a gente vai, né, basicamente aqui para o resultado, né, de mercado, dezembro foi um mês muito bom também, tá? Foi um mês em que entregou 1,73, né, quando a gente olha o resultado da cota, né? Então pega a cota no mês anterior, que estava negociado no mercado, cota nesse mês inclui o dividendo, deu 1,73 de resultado, superior inclusive ao resultado contábil do fundo. No ano, impressionantes, 33,83, mostrando, né, aquela recuperação que teve. Né? Quase ano, 34%. Quase 34%, isento, né? Isento de importante falar isso. Então, 34%, né, de resultado, praticamente, né, 33,83, contra um CDI de 14,33. Que oportunidade para quem acreditou no fundo. Exatamente. Hein? Que oportunidade. Entregou CDI mais 17,06. Ou CDI mais 17,06, exatamente. CDI mais 17, cara. Olha, quem entrou no início do ano ganhou CDI mais 17. CDI mais 17, líquido de imposto de renda. Líquido de imposto de renda. Então, nada mal. Então, nada mal, né? Do ponto de vista de liquidez, a gente continua ali em torno dos 500 mil, estamos agora com 520, 530 mil reais ali de liquidez, inferior ao que a gente gostaria, né? A gente acha que a barreira do 1 milhão é uma barreira boa, a gente acha que com o retorno agora da cota para 96, o agro se animando, né, ao longo desse ano, né, a gente vai ter, né, uma melhora de liquidez aqui para o fundo. Mas mesmo assim, uma liquidez de 500 mil reais permite entrar e sair quando você precisar, né, de recursos ou quando você quiser eventualmente fazer um investimento adicional no fundo, né. Então, né, do ponto de vista aí de performance, do ponto de vista de saúde financeira, né, o fundo vai muito bem. Do ponto de vista de ações de gestão, tá? E agora a gente entra um pouco no que eu falei para vocês. A gente, né, no final do ano, né, a gente teve oportunidade, né, porque a gente tinha algumas originações interessantes aqui dentro da casa. Vendemos parcialmente 19 papéis, né, no valor de 19,5 milhões aproximadamente, a gente adquiriu 28 milhões e meio de papéis, tá? A gente sabia que ia ter um recebimento grande agora em dezembro, os ativos que pagam juros, né, tivemos, né, por isso que a gente conseguiu fazer essa compra, né, adicional em relação às vendas que a gente fez, tá? E compramos ali Coopernorte, Ciagre, Casa do Café, Conceito e Cereal Ouro, né, 5 papéis, tá? E vendemos esses 19. Sempre parcial, porque eu não quero sair desses papéis completamente, então vendi um pouquinho de cada um, né, para quê? Para eu manter mais ou menos a participação desses ativos, né, e trazer novos ativos para o fundo. Com isso, o fundo vai de 38 para 40 ativos. Alguns desses ativos foram reforço de posições que já estavam no fundo e 2 deles foram ativos. Né? Aumentou a pulverização, portanto. Aumentamos a pulverização do número de ativos, né, de 38, né, para 40. Né? Continuamos presentes em 16 estados. Né? A gente tem aqui mais de 13 culturas, sendo as principais soja, milho, né, e café como, né, reverberando aqui as nossas principais produções aqui no Brasil. E o número de produtores vai para cima de 39 mil, ou seja, quando eu pego todos os ativos, esses 40 ativos, e vejo quantos produtores foram cedidos fiduciariamente como garantia, né, debaixo de cada um desses ativos, eu tenho mais de 39 mil produtores no fundo. É um fundo, né, que preza muito, né, pelo tripé excesso de colateral, ou seja, garantia, né, subordinação e pulverização. Então a pulverização está nesses mais de 39 mil produtores. Subordinação, meus ativos são subordinados, geralmente 30%, né, ou mais, tá? E do outro lado, garantias, né, eu tenho um excesso de colateral, geralmente 110% a 120% ali do valor, né, da emissão. Então, nesse tripé aqui que a gente aposta, por isso que o fundo, né, vem performando muito bem desde o seu início, entregando um resultado, né, muito bom, passando aí por ciclos de agro, né, desafiadores, né?
começamos com um ciclo de bonança, que foi muito positivo, né, para toda a indústria, mas quando o ciclo deu uma apertada, a gente conseguiu, né, remar muito bem nesse ciclo. Né, aí é a gestão que faz diferença. E a gestão faz diferença, o monitoramento faz diferença, né? A capacidade de originação de bons ativos, ativos de qualidade que a casa tem também faz bastante diferença. Conhecer o mercado, Conhecer saber o mercado, quem é quem. saber quem é quem. Nesse setor. Exatamente, né? Tá muito próximo de cada um dos nomes que estão no fundo, né? Visitando, né, com frequência, entendendo, né, para onde eles vão, entendendo o business plan deles, entendendo os números no detalhe, né? Se o balanço machucou, por que machucou, se o balanço melhorou, por que melhorou, e assim por diante, né? E como é que está a perspectiva de cada um desses nomes. Então isso a gente, né, faz muito, muito bem, né? E é por isso que a gente vem tendo esses resultados aqui bastante, né, expressivos, tá? Do ponto de vista de concentração de papel, eu tenho 2 papéis que estão mais concentrados, que é Nativa e Goplan, e depois disso eu vou para papéis com níveis de concentração todos inferiores ali a 6%. Pantanal 5,92%, Toagro, né, 5,88%, mas rapidamente a gente cai para 4, 3, 2, 1%, o que mostra que o fundo está bastante, né, pulverizado. Tá? Para encerrar aqui a minha parte, né, do ponto de vista de PL, o fundo não fez nenhuma nova emissão, então o que está acontecendo são só ações ali no mercado secundário, as pessoas comprando e vendendo ali suas posições ali de cotas ali do fundo. Tá? Eu tive um acréscimo de cotistas, tá? Então me aproximei ali dos 12 mil cotistas agora, né, no fim do ano, um pouquinho abaixo de 12 mil cotistas, mas cresci mais uns 100 cotistas ali do mês passado para o mês atual. E do ponto de vista de PL, continuo com 310 milhões, caixa, né, depois de fazer esses recebimentos mesmo, após essas compras volumosas, encerrei com 16 milhões de reais, parte porque eu preciso segurar para fazer frente aos dividendos futuros, né, de vocês, porque os meus ativos pagam juros, né, e amortizam entre dezembro e junho, né, então entre dezembro e junho eu preciso, né, guardar um pouco de caixa. Eu tenho alguns ativos que pagam ali no meio do caminho, tenho ativos que pagam em novembro, tenho ativos que pagam em maio, mas o grosso está em dezembro e junho, né, então eu acabo tendo que segurar um pouco para garantir, né, o pagamento de dividendos, garantir o ALM do fundo. É por isso que a gente, né, guarda um pouco desse caixa, fechamos o mês ali com 16 milhões de reais. Tá? Na média, os ativos estão rendendo na carteira CDI mais 5,03, né? Então a gente vem mantendo, né, bons ativos com qualidade, ativos com muita mitigação de risco e com uma boa, né, um bom nível de rentabilidade. É por isso que, né, a gente vem entregando esses resultados, né, muito interessantes para o cotista. Bom, isso posto, Antônio, eu queria passar a palavra para você para a gente falar um pouquinho de macro, um pouquinho de agro, né, bastante coisa aí acontecendo, né? Acabamos de passar por um período ali de questões internacionais, né? Trump, né, extraindo Maduro e capturando Maduro, né, e sua esposa ali da Venezuela, que é um negócio assim que a gente, né, não imaginava que viria assim dessa forma, mais cedo ou mais tarde, eventualmente alguma coisa precisava ser feita, mas o cara está lá há 30 anos no poder, ninguém nunca teve a coragem de fazer isso, acabamos de passar por isso, então deu uma embaralhada ali no cenário internacional. Irã, né, muito bem colocado. Então, fala aí para a gente, nos brinda para a gente aí com um pouco aí de conjuntura aí, macro e agro, por favor. Maravilha, Bruno, mas não sem antes de comentar pelos belos resultados do ano de 2025, sem dúvida, não só como economista-chefe da Ecoagro, da gestão de ativo, mas também como cotista, eu fico muito seguro e muito feliz de fechar o ano de 2025 com esses resultados tão positivos, tão bons, e saber que o EGAF está sendo tão bem gerido, sem dúvida, uma tranquilidade para todos nós. Bruno, antes de chegar em agro, eu quero falar da Selic, porque afinal de contas nós temos um fundo que é CDI+, consequentemente a Selic ela está na iminência de cair, ela pode começar o ciclo de queda ainda no mês de janeiro, está mais provável para março. Agora, de qualquer modo, quando a Selic ela cai, o prêmio que é pago acima da Selic, ele vai ficando proporcionalmente cada vez mais importante em relação ao DI. Consequentemente, papéis que pagam DI+, eles tendem a ter o seu valor de cota elevado. Então, isso não é o EGAF, é qualquer papel que tem essa característica, funciona desse jeito. Então, a gente imagina que tem um potencial bacana para o EGAF ter uma valorização na sua cota no mercado secundário a partir dessa queda da Selic. Então a gente pode perder de um lado a rentabilidade, o que cai mensalmente, mas a gente recupera pelo preço do papel. E a gente deve sim ter um início de queda na Selic, afinal de contas o IPCA fechou em 4,26
no ano passado, ficou abaixo do teto da meta, que é 4,50, a inflação no atacado segue caindo com muita força, o IPCA já vem desacelerando com mais intensidade, como era a nossa perspectiva. Então, as condições para se iniciar um ciclo de juros, ela está dada, mas é uma pena que a gente não vai cair lá para 8%, que é o ponto de equilíbrio esperado, é o juro neutro considerado pelo Banco Central, porque nós temos ainda uma série de problemas fiscais que vão retroalimentando o problema, fazendo com que os títulos do governo sejam emitidos ainda em patamares muito altos, pelo risco fiscal, pela expansão monetária que gera pressão inflacionária, enfim, por todas a condução da política fiscal brasileira, a gente não consegue cair muito mais do que os 12, que é o que o Focus está trabalhando no final do ano que vem. Ou seja, quero dizer com isso que ao longo de 26 a nossa expectativa é que o EGAF continue sendo um excelente investimento dentre os melhores disponíveis no mercado brasileiro. Falando de safra, Bruno, nós iniciamos a colheita da safra. Sim. Então eu quero já avisar ao nosso investidor que é atento ao mercado e que nos acompanha aqui todo mês, o preço das commodities vão cair. E isto vai ser notícia. Todos os anos é assim, na mesma época do ano. Por quê? Porque a gente colhe numa única época e vende ao longo do ano inteiro. Então é normal que os preços caiam nessa época do ano. Então o investidor não vai pensar que a queda dos preços, as notícias que vão sair, elas estejam falando de algo, de uma crise. Não, isto é normal. Os preços caem na safra, sobem na entre-safra, sempre foi assim, é assim, continuará sendo assim. Então, estamos diante de uma safra muito grande, possivelmente ela surpreenda e seja maior do que a safra 25. Pelo menos é isso que está aparecendo. O Sul está se encaminhando muito bem, Bruno. Muito bem. Coisa que ano passado não foi, né? Coisa que no passado nós tivemos muitos problemas no Sul. O aumento de safra pode vir pelo menos daí, né? Porque o Rio Grande do Sul, por exemplo, é o terceiro maior produtor do país, vem com 40 milhões de toneladas. Poxa, são 15 a mais do que no ano passado. Então, só isso já agrega muito à produção. A safra brasileira, não se surpreenda se a gente tiver uma nova safra recorde, embora não seja esse cenário que a gente tem trabalhado. A gente está sendo mais conservador, imaginando ali uma quedinha, porque manter o ano passado realmente vai ser muito difícil, mas está com pinta que vamos bater o recorde. A Conab está apostando nisso. Em termos de preços, lá em Chicago, nós estamos vendo os preços caindo, porque está entrando a safra do maior produtor de soja do mundo. Porque está entrando a safra do terceiro maior produtor de milho do mundo, porque está entrando a safra do maior exportador líquido de alimentos do mundo. Então é natural que os preços tenham um reflexo dessa entrada de safra, mas a notícia boa é que os prêmios nos portos brasileiros estão todos positivos, mesmo em período de safra. Quando isso acontece, qual é a expectativa? É ver, né? O preço ele cai no movimento sazonal de safra, mas logo volta. E por que a gente entende isso? Porque os prêmios estão positivos. Então, se o comprador lá de fora está disposto a pagar um prêmio nos portos brasileiros para ter os produtos brasileiros, é porque ele entende que esse movimento vai ser muito curto. Então, logo a gente está vendo esses preços subindo. A soja de 2026, 35% já está vendida. Isso é um ponto muito importante. Os produtores venderam 35% da safra brasileira antes da queda do preço. Então, esse caixa que será feito no primeiro semestre, ou nos primeiros meses do ano, ele será feito dentro do break-even, né? Ou melhor, acima do break-even, com margem. Então, o que é algo muito bom. E outra notícia muito boa que eu quero dar aqui para os nossos investidores é que o clima, que vinha sendo desafiador, nós vínhamos tendo laninha, até agora está tudo certo, dentro das expectativas, porque era um laninha mais fraco, e a partir do segundo semestre o clima deve virar para El Niño, o que sugere que até lá nós vamos ter neutralidade no clima, então vamos ter uma boa primeira safra, uma boa segunda safra da safra 26, mas aí lá no El Niño, safra 27, a depender da intensidade, a gente pode ter algum tipo de atraso de plantio em algumas regiões, mas isso é absolutamente natural, todo ano acontece em algum lugar
do país, afinal de contas produzimos num país continental. Então, Bruno, começamos o ano de 2026 com boas notícias, não só do EGAF, mas também do macro e do agro. E do agro. Maravilha, Antônio. Não, bom, obrigado pelas suas palavras, né? Com isso, acho que passamos tudo o que precisávamos passar aqui para vocês, investidores, né? Gostamos muito que vocês nos acompanhem aqui em todas as nossas mídias sociais, não só nesse vídeo do EGAF, mas a gente tem também o Dedo no Pulso, né, que é um podcast que o Antônio fala toda segunda-feira. Né, de tempos em tempos a gente também solta algum conteúdo ali nas nossas redes sociais, então não deixe de nos acompanhar e muito obrigado por, né, estar até aqui com a gente e até o nosso próximo encontro. Até logo.